Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Pois é, mais um vexame do esporte, mais um jogo bizarro do esporte. E eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui no momento que o Sport tá perdendo por 3-1 e tem apenas 15 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque, de fato, eu já não consigo encontrar algum tipo de melhoria para o Sport nesta partida. Sabe, o Sport que, mais uma vez, apático dentro de campo, mais uma vez sem direção, sem rumo, sem até em algum momento eu senti sem entrosamento, sem banco relevante. Essa é a situação do esporte. O que a gente pode torcer é que o ano acabe rápido, assim, porque realmente o ano do esporte é muito bizarro. O esporte começa o jogo e ele tinha uma dúvida, que era a entrada do Lucas Lima ou não. O Lucas Lima que teve uma lesão contra o Palmeiras na derrota por 3-0 na semana passada, e que passou a semana inteira sendo dúvida, né? Ora treinar, ora ia treinar e não treinava, ora parecia que ia voltar a treinar, não conseguia, e aí a tendência é que ele voltasse, e ele voltou já no finalzinho da semana, e acabou se confirmando a escalação do Lucas Lima, ele entrou como titular. Por outro lado, apareceu uma notícia que ninguém esperava, o Rafael Thierry, esse jogador que tem um histórico de lesão gigante, infelizmente, é o capitão do esporte, é um jogador que a torcida tem um carinho até muito grande, mas que infelizmente, cara, nem por culpa dele, mas não dá para contar com esse jogador. E mais uma vez, dessa vez foi uma lesão, um problema que ninguém nem imaginava. Ele teve um problema no último jogo do maxilar. Por conta disso, o Rafael Thierry acabou ficando de fora dessa partida. Eu quero abrir um parêntese aqui, cara. Eu lembro que eu falei ano passado que o Sport precisava se desvincular do Rafael Thierry, que era um jogador que tinha serviços prestados para o Sport, para muitos torcedores, né? É um cara que tem até um status de ídolo pelo tempo que ele passou, por algumas conquistas que ele já teve. Mas, cara, na minha visão, não dá para contar. E quando você tem um funcionário que você não pode contar e você se agarra só pela consideração, só pelo, sabe, só pelo carinho que você tem por ele, a tendência é que você tenha os mesmos problemas. A diferença é que você vai ter um problema com carinho, sabe? Então eu acho que o Sport tem que se desvincular do Rafael. Renovou por mais uma temporada. Eu não teria renovado, acho que foram duas, eu não lembro agora direito. Eu não teria renovado, sabe? Foi feito, agora não tem o que se falar. Mas a verdade é que o Sport é muito acomodado no Rafael Thierry, sabe? E quando ele não joga, esse Deus nos acuda. E aí entra no lugar dele o João Silva, que é um outro jogador que, cara, não deu certo o ano inteiro. Desculpa a tosse. Não deu certo o ano inteiro, sabe? Nenhum dos portugueses deu certo, né? Não que seja necessariamente por conta de ser português, mas os três reforços portugueses, nenhum deu certo. O Sérgio Oliveira teve lampejos de bom futebol, sabe? O Paciência. Esse Sport já tá arrumando destino para ir embora. E eu acho que o João Silva deveria ser na mesma linha, sabe? Num erro bizarro dentro do jogo, ele acabou entregando qualquer possibilidade que o Sport tinha ali de tentar esboçar uma reação para virar o jogo. O Vasco começa o jogo muito bem, sabe? Não tendo uma pressão de finalização, mas marcando bem o Sport defensivamente. Né? E essa marcação fez que o Sport ficasse acuado. É quando o Vasco acaba encontrando o primeiro gol. Logo em seguida, numa boa jogada do Matheus Alexandre, ele acaba sofrendo o pênalti. Quero abrir um parênteses aqui, cara. Eu acho que é o jogador que mais evoluiu com a chegada do Daniel Paulista, foi o Matheus Alexandre. É um jogador que não decepciona. Sabe? É um jogador que hoje ele não decepciona. Ele faz feijão com arroz e tá tudo bem. Quando ele tem uma oportunidade, ele acaba criando algumas jogadas interessantes. Sofreu o pênalti, o Lucas Lima foi lá e empatou a partida. E quando a gente imaginava que o primeiro tempo ia acabar, né, com um empate, pelo menos com um empate, que o Sport pensava fazer no segundo tempo, eis que aparece o João Silva e numa jogada bizarra, ele acaba sozinho, cara, sozinho se perdendo ali, né, cai, o Sport fica pedindo falta e não foi falta, tá? O Vasco no contra-ataque acaba fazendo 2-1 com o Coutinho, né? O Coutinho acaba fazendo 2-1. O Sport vai com esse placar adverso no segundo tempo, e no início do segundo tempo o Vasco começa, como foi o primeiro tempo, com uma pressão do Sport, marcando o Sport,
ofensivamente ali, né? Marcando na defesa do Sport. E aí, cara, encontra um pênalti que foi pênalti e faz o terceiro gol. E é o momento que eu tô gravando esse vídeo, cara. Porque por mais que o Sport ainda faça algum, ainda consiga fazer algum gol, alguma coisa aqui, cara, não vai mudar muita coisa, sabe? Não vai mudar muita coisa, porque o Sport é um time que hoje tem jogadores ok para baixo. Não tem um banco de reservas, não tem um jogador que possa ajudar, um jogador diferenciado. O Léo Pereira, que estreou, né, esse pós-mundial de clubes, né, recentemente, já morreu também, cara. Já não consegue fazer nada dentro de campo, sabe? O Lucas Lima, muitas vezes, eu tenho pena do Lucas Lima jogando. É um jogador que joga sozinho, sabe? É um jogador que ele fica limitado na incompetência dos outros jogadores dentro de campo, sabe? Então, é muito complicado você olhar para o esporte hoje e enxergar qualquer tipo de evolução, cara. Por mais que ainda existam chances, por mais que ainda dê para acreditar, sabe? É um time que erra demais, assim, sabe? Erra o crucial. Série A, cara, é outro nível. Você não pode ter erro infantil na Série A, sabe? Você não pode, aí uma crítica, que eu faço até construtiva para o Daniel Paulista, cara, não inventa. Tira o jogador que não rende, sabe? João Silva, Iorro, sabe? Eu acho que o único que ele conseguiu realmente resgatar foi o Matheus Alexandre. Foi o único jogador que realmente ele conseguiu resgatar. E ele conseguiu fazer o que nem o Pepa, muito menos o Antônio Oliveira, que esse não fez nada. Só fez bobagem, né, no esporte. Mas assim, ele conseguiu fazer o que não vocês fizeram, que foi resgatar o Matheus Alexandre. Na verdade, nem resgatar, porque nem tinha mostrado um futebol interessante. Foi realmente fazer que ele estreasse no esporte. Hoje ele faz um bom jogo, mas o esporte, mais uma derrota, sabe? Mais um momento que a gente precisa falar também, cara. A Ilha do Retiro hoje não está servindo de absolutamente nada para o esporte. Nada, nada. Aquele poder de Ilha do Retiro forte, de Ilha do Retiro que decidia jogo, não existe mais. Sabe? E eu fico com pena do torcedor também. Que faz uma faixa legal, muitas vezes ali insiste em cantar o jogo inteiro, para nada. Para nada, sabe? Para nada. É um time, como eu falei, apático. É um time que não tem banco de reservas. É um time que nem tem 50% dos titulares que deveria para uma primeira divisão. E essa é a situação. Mais uma derrota, o esporte se afundando. E, cara, o sentimento que eu tenho é que eu queria que o ano acabasse. Eu queria que amanhã fosse dezembro e acabou o ano para o esporte. Porque, cara, é muito sofrimento para o torcedor. Sabe? É muita desilusão, é muita decepção, sabe? É muita burrice também dentro do esporte em si. Então, cara, que esse ano passe logo, né? Que o esporte ele tem que viver alguma coisa de bom ano que vem. Porque esse ano a situação está bem complicada. Quero saber a tua opinião, comenta aqui. Amanhã eu vou trazer um jogo mais frio para a gente conversar, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.